Olá, começando mais um Falando de Saúde com Cláudia Terceiro. A minha convidada hoje é minha amiga do coração, uma pessoa que a considero muito. Eu estou falando da doutora Tabata Guazelli. O tema que nós vamos falar é algo que vai mexer com o teu coração aí na tua casa. Nós vamos falar sobre atendimento domiciliar. Doutora Tabata, como vai? Oi, Cláudia, tudo bem? Eu também, doutora, muito feliz que você está aqui e seja muito bem-vinda para a gente falar sobre esse tema que é muito importante, né, doutora, para quem tem alguém em casa e nós vamos passar para eles uma solução de repente do que eles têm e não sabem o que fazer. Isso. Tá? Doutora, fale-me sobre onde você fez sua faculdade, suas especializações, como foi? Então, eu fiz faculdade na UnoOeste, em Presidente Prudente, depois eu vim para Maringá, onde eu fiz residência em pediatria, na Santa Casa, e continuei a minha residência em UTI pediátrica, na Santa Casa também. E fiz em São Paulo uma especialização em neonatologia. Doutora, o que te levou a fazer pediatria? A pediatria está no coração. A pediatria sempre foi uma coisa minha. Desde criança eu brinco que eu queria ter 10 filhos e todos os filhos tinham nome. E eu sigo muito o caminho do meu pai. O meu pai também é médico, nós somos de uma cidade pequena, de interior, e eu sempre acompanhava ele, tanto no hospital como nas consultas, e isso foi crescendo em mim, essa vontade também de seguir a medicina, de ajudar as pessoas, e a pediatria sempre esteve presente. Doutora, eu assim, né, como a gente tem uma certa amizade, eu observo, doutora, que esse desejo, né, de pediatria em você realmente, né, você também tem em casa, porque você tem 4 filhos maravilhosos, né? Isso, tenho 4 anjos em casa, são 2 meninos e 2 meninas. E doutora, uma pergunta assim curiosa, você consegue ser pediatra deles? Não. Deles eu sou mãe. Certo. Não dá para misturar as coisas. Sim. Uma coisa é ser mãe, outra coisa é ser médica. Que bonito isso, muito bem. Doutora, nós vamos falar sobre atendimento domiciliar. Como é que surgiu isso na sua vida? Como que veio essa ideia? E o porquê que a doutora começou com esse trabalho diferenciado? Então, como eu falei no começo, eu sempre segui muito meu pai. E médico de cidade pequena sempre teve muita proximidade com os pacientes. Então eu acompanhava ele também nesse processo de atender nas casas, das pessoas virem para minha casa para serem atendidas. E eu sempre estava ali no meio, sentadinha numa escadinha, numa cadeirinha, sempre acompanhando meu pai e admirando, porque eu achava maravilhoso aquilo dele se aproximar das pessoas e das famílias e conhecer a família inteira, né? Porque o paciente não é o paciente, principalmente a criança, é a família inteira. Se tem alguém na família que não tá legal, isso vai atingir especialmente a criança, porque é quem tem um feeling aí maior. Então, seguindo essa linha do meu pai, e depois trabalhando aqui em hospital, em consultório, eu comecei a perceber que só aquela consulta ali de consultório era pouco tempo. Verdade. Eu não conseguia tirar das mães, das crianças o suficiente. Eu precisava de mais, a família precisava mais de mim também, mais um apoio, mais conhecimento, e essa proximidade é muito legal. Doutora, como que o paciente, digamos assim, a família, né, do paciente, que como a doutora tem de criança, como que eles se sentem quando eles recebem a sua visita na casa deles? Nossa, eles se sentem assim importantes. As crianças maiores, elas ficam ansiosas esperando que a médica delas vai chegar e daí elas escolhem o brinquedo preferido para me mostrar. Algumas querem que a mãe faça um bolo, um suco para me servir. Então, eles se sentem importantes e eu também. Nossa, imagina. Doutora, você me fez lembrar muito a minha infância, porque na minha infância era uma época que o médico realmente ele visitava as famílias, né? E até hoje a gente sente falta disso, Sim. sabia? Mesmo sendo adulto, né? Imagina se a gente pudesse visitar, receber o médico em casa, seria tão maravilhoso, né?
Doutora, e quem são os pacientes que a doutora faz esse trabalho de ir até a residência, fazer uma consulta, dar esse atendimento? Esse atendimento domiciliar, ele encaixa em qualquer área da pediatria, tanto em consultas de urgência como naquelas consultas eletivas. Eletivas são aquelas que a gente vai fazer só o acompanhamento, tirar dúvidas. Então, às vezes, principalmente agora nessa época da pandemia, que a gente orienta a sair pouco de casa, a mãe tem alguma coisa específica naquele momento, mas eu não quero levar o meu filho em pronto-socorro. Então, doutora, pode vir dar uma olhada? Claro, vamos, que a gente puder resolver ali de momento, a gente resolve. O que não der, infelizmente, às vezes tem que acabar indo para o hospital. O outro tipo de consulta são as consultas de rotina, logo que a mãe e o bebê saem do hospital. Essa saída da maternidade é um período muito frágil, de muitas descobertas, para a mãe principalmente e para o bebê também. É tudo muito novo, então é muito difícil a gente pedir para a mãe, né? Orienta tudo lá no hospital, daqui 7, 10 dias no consultório. Gente, 7, 10 dias é muito tempo, muita coisa passou, muitas dificuldades, muita dificuldade no aleitamento materno. E eu percebi que isso a gente estava perdendo muito aleitamento, muita mãe com muitas dúvidas, dificuldade, às vezes até discussão em família por pequenas coisas, por coisas que seriam tão básicas, a gente falar uma frase e resolveria. Então, assim, umas 48 horas depois da saída da maternidade, eu acho muito importante essa visita domiciliar. E também é uma hora que você não vai expor o bebê. E a mãe também, a mãe está se sentindo cansada, a mãe está se sentindo, a nova fase, a roupa de gestante não serve mais, mas a minha roupa normal também não serve, mulher é meio encanada com isso, né? Então, é muito mais prático. E tem o outro lado que são as crianças especiais, né? Às vezes com dificuldade de locomoção, ou a mãe, para sair sozinha com a criança, às vezes não consegue. Então, essas crianças também dá para fazer um trabalho bem legal. Doutora, quando você faz esse atendimento na residência, acaba sendo que uma consulta coletiva, é isto? O pai faz pergunta, a mãe, a avó, se está presente, todo mundo Exatamente, a família interage e eu gosto muito dessa proximidade com a família, porque é isso que vai ajudar a gente a entender a dúvida, a questão. E nos bebezinhos ali recém-nascidos, mais as avós, né? Elas gostam de mostrar, olha, mas ele dorme aqui, mas e o carrinho, tá certo? E essa roupinha, dorme nesse quarto, dorme naquele. Então, é muito legal. Às vezes tem a avó ou a sogra que está preparando a alimentação da mãe. Doutora, mas vem cá, olha, eu uso isso, eu uso esse tempero. Nossa. Então, é muito legal. É uma consulta, assim, bem longa, sem pressa, muita conversa, muita conversa. Doutora, eu estou aqui pensando, né, doutora, falando sobre tudo isso. Então, seria basicamente uma consulta e consultoria com a família toda, né, doutora? Porque envolve alimento, envolve comportamento, envolve o quartinho. Que coisa ampla esse trabalho que a doutora faz. Podemos dizer que sim. Doutora, e o que você observa? O momento que geralmente você chega nas famílias, principalmente, né, o momento que tem aí um recém-nascido, que eu acho que é uma novidade, né, para as pessoas, e até elas se adaptarem leva muito tempo, né, doutora? Em média 1 ano e meio, 2 anos, né? E tem família que nunca vai se adaptar, sempre novidade. Exatamente. Então, quando você chega, doutora, você de repente, eu acredito que você encontra um determinado ambiente e quando você sai é outro. Né? Outro. Nossa, às vezes a gente chega, tá aquele clima pesado, aquela coisa tensa, a mãe sempre cabisbaixa, meia choramingando, e a avó ou tia falando. E daí a gente tem que entrar com todo jeitinho, com todo carinho, e conversando, responder devagar a pergunta de todo mundo.
E aí a gente vê que vai soltando, e aí eu costumo muito observar a amamentação, então vamos colocar no peito, vamos ver que posição que é, bem tranquilo. A gente sai, tá todo mundo sorrindo, nossa doutora, eu não imaginava que era tão fácil assim, se fosse tão fácil eu tinha chamado para vir antes. Doutora, e o que isso causa em você, no teu coração, quando você deita na tua cama à noite e você tem aquela certeza de que você ajudou várias famílias durante o dia? Nossa, é imensurável, assim, a realização e a felicidade de saber que você ajudou uma família não tem preço, não tem preço. Doutora, e mais lindo que era um sonho teu de criança que você conseguiu Sim, realizar. sim. Tá. Doutora, e o seu pai, ele ainda é médico, né? Ele ainda é atuante. E o que ele diz de você ser exatamente uma pessoa parecida com ele? O meu pai hoje ele já não atua mais, já está aposentado, sim. Mas ele é o melhor médico que eu conheço. E todas as dúvidas que eu tenho, eu tiro com ele. A gente bate altos papos de experiência, pai, olha, comigo foi assim, e eu tive essa dificuldade. Ele fala, não, filho, olha, no meu tempo, quando eu era estudante, sabe, a gente vai se ajudando. Aliás, ele me ajuda muito mais. Eu tenho muito orgulho dele e gostaria que ele sentisse isso de mim também. Tenho certeza, doutora, né? Doutora, então assim, eu gostaria até, né, de deixar em aberto um convite para que o teu pai venha aqui também ser entrevistado. Eu acho que vai ser um motivo muito orgulho, tá? Para mim, a doutora venha junto, que eu acho que vai ser um bate-papo que talvez, né, você que está aí nos acompanhando, com certeza vai ser muito interessante para que as pessoas ouçam, né, a entrevista dele sendo seu pai e o quanto você aprendeu com ele. Nossa, iria ficar muito feliz, muito feliz. Está feito o convite, doutora. Vou falar para ele. Doutora, os teus filhos, o que eles falam de você ser pediatra? Tem um pouquinho de ciúmes? Tem, muito. Inclusive, não faz muito tempo, teve um deles que estava com dor de cabeça. Então, conversei, olhei, mediquei ali a dorzinha e agora a mamãe precisa ir trabalhar. Não, mãe, não, fica aqui comigo. Eu falei, olha, a mamãe tem que trabalhar porque tem o bebezinho que está doente, eu preciso examinar, conversar com a mãe dele. Mas como, mãe? Se eu também estou doente, você vai me deixar aqui, vai ver o outro bebê? Aí eu expliquei, olha, a mamãe já atendeu, já examinou, já medicou. Mas eles cobram bastante de mim e, por outro lado, eles gostam de falar. Então, às vezes, se tem algum amiguinho que, não sei, cai ali perto de casa, alguma coisinha assim, daí eles correm, mãe, olha, você é médica que cuida de criança, né? Gente. Doutora, isso é o reflexo, né, de quanto você é herói para eles também, né? Quer dizer, o mesmo que aconteceu você observando o seu pai, os teus filhos também observam você. É o exemplo, né, doutora? É isso que a gente tem que deixar. Sim. Doutora, qual recado você deixaria para as mamães que de repente está lá naquele momento assim aflita, que não sabe o que fazer e perdida, digamos assim? Qual o seu recado que você poderia deixar para elas? Paciência e procure alguém. Sempre. Sempre alguém que te dê importância. Então, assim, eu procurei essa pessoa, ela não me correspondeu. Procure outra, não desista, porque vai ter alguém que vai te ajudar. Seja qual for a sua dúvida, por mais que você ache, nossa, acho que não vou perguntar, deve ser uma dúvida muito simples. Não é. Se gerou dúvida, vamos perguntar, vamos esclarecer. É isso que você falou, para a gente dar um bom exemplo para as crianças, porque é só com exemplo. Doutora, pediatra é um profissional para você chamar de seu, né? De seu. Eu tenho um pediatra. Exatamente. Essa é a frase que no meu conceito eu acho que o que define muito bem você. Né? Doutora, muito obrigada pela sua presença. Né? Passou tão rápido. Passou muito rápido. Muito rápido. Eu queria muito continuar, tá? Mas em breve a doutora estará aqui com o seu pai. Com meu pai. Aí será uma entrevista também inesquecível. Eu agradeço, Cláudia, de coração o convite, a amizade e sempre que você me convidar,
Vamos por aí. Obrigada, doutora, muito obrigada e até breve. Até breve, Cláudia. E a vocês que nos acompanharem mais este Falando de Saúde com o tema atendimento domiciliar. Você se encaixa em algum desses exemplos que a doutora Tabata Guazelli falou? Procure ajuda, agenda uma consulta, entre em contato com ela, através do telefone do consultório e prontamente ela vai à sua residência para lhe atender. Obrigada pela sua companhia e até breve!